Em O Senhor dos Anéis, um anel tentou seus portadores a usá-lo e entrar no mundo dos fantasmas, parecendo assim invisível para todos os outros. No entanto, apesar de ser o personagem mais afetado pela influência do Um Anel, Gollum nunca usou nas trilogias dos filmes de O Senhor dos Anéis e O Hobbit de Peter Jackson. Desde a descoberta do Um Anel como Sméagol até cair no fogo da Montanha da Perdição com ele, Gollum só segurou seu precioso. Da mesma forma, nos romances de O Senhor dos Anéis e O Hobbit de Tolkien, os protagonistas não testemunharam Gollum usando o Um Anel. Contudo, de acordo com a narração de Tolkien, ele o usou muitas vezes no passado. Tolkien explicou as razões pelas quais Gollum normalmente não precisava usar o Um Anel, e, o que é mais intrigante, as razões pelas quais ele evitava fazê-lo sempre que possível. Antes de se transformar na criatura conhecida como Gollum, Sméagol usava o Um Anel com frequência. De acordo com a descrição de Gandalf da história de Gollum em A Sociedade do Anel, Sméagol colocou um anel em seu dedo imediatamente após matar Déagol. Quando voltou para casa, percebeu que usar um anel o tornava invisível. Mesmo antes de se tornar o monstro de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, Sméagol era cruel e sem escrúpulos. Essas características o tornaram predisposto a assassinar seu amigo poucos momentos depois de ver a bugiganga brilhante. Em comparação, Bilbo era um hobbit de boa índole, portanto, embora o Um Anel tenha influenciado, ele não sucumbiu completamente à sua escravidão, mesmo ao longo de décadas. Por sua personalidade, Sméagol usou seus novos poderes de invisibilidade para cometer atos hediondos contra seus vizinhos hobbits. Ele começou seu reinado de terror espionando-os e roubando-os, mas isso logo se transformou em atacá-los abertamente. Por causa desses crimes, a avó de Sméagol o exilou, forçando-o a vagar pelo deserto pelo resto de seus dias. Ele continuou a usar sua invisibilidade para pegar peixes com mais facilidade com as próprias mãos. À medida que Sméagol se transformava em Gollum, ele se tornou avesso ao calor e à luz. Então, passou a morar nas cavernas das Montanhas Nebulosas. Sobre o manto da escuridão, ele não precisava de invisibilidade, então usava cada vez menos o Um Anel. Ele às vezes ainda o colocava para caçar orques, que geralmente usavam tochas para iluminar seus corredores, mas Tolkien descreveu que esta era uma ocorrência incomum. Considerando a obsessão de Gollum pelo Um Anel, foi muito surpreendente que ele o usasse tão raramente. Mas outra razão ditou ainda mais a sua falta de uso. Uma razão exposta em O Senhor dos Anéis. O Um Anel teve um impacto físico e mental em seu portador. No capítulo Enigmas no Escuro de O Hobbit, Tolkien explicou: Gollum costumava usá-lo no início até cansá-lo, e então ele o mantinha em uma bolsa perto de sua pele, até que o irritava. E agora, geralmente, ele escondeu-o num buraco na rocha da sua ilha. Em O Senhor dos Anéis, Bilbo comparou os efeitos prejudiciais do Um Anel à manteiga sendo espalhada muito fina. Embora nem Gollum nem Bilbo soubessem disso, esse sentimento foi o início da transformação em um espectro sem forma, muito parecido com o Nazgûl. O Hobbit, uma jornada inesperada de Jackson, enfatizou a obsessão de Gollum pelo Um Anel, removendo o aspecto de ele o esconder em um buraco. Em vez disso, ele o manteve em seu corpo o tempo todo, e Bilbo só o encontrou porque caiu de sua tanga enquanto ele lutava contra um orc. Gollum era apegado ao seu precioso, mas seus sentimentos em relação ao Um Anel eram mais complicados do que isso. De acordo com Gandalf no capítulo A Sombra do Passado de A Sociedade do Anel, Gollum odiava e amava o Um Anel. Gandalf também observou que essa dicotomia refletia o ódio de Gollum por si mesmo e o constante conflito interno entre suas duas personalidades.
Metade dele era um monstro cruel que faria qualquer coisa pelo Um Anel, enquanto sua outra metade desejava desesperadamente conexão e amizade com outras criaturas vivas. O desejo de Gollum pelo Um Anel era semelhante ao vício. Ele sabia até certo ponto que o Anel era prejudicial e lutou contra seu desejo por ele, mas não conseguiu se conter. Apesar de seus atos vis, Gollum foi uma figura trágica em O Senhor dos Anéis, pois foi vítima da corrupção do Um Anel. O Um Anel tinha vontade própria, ou, mais precisamente, sua vontade era uma extensão da de Sauron. Em O Senhor dos Anéis, Tolkien frequentemente tratava o Um Anel como um ser senciente que poderia tomar decisões. Por exemplo, em A Sombra do Passado, Gandalf disse que o Anel traiu Isildur ao escorregar de seu dedo no rio Gladden. O objetivo do Um Anel era retornar a Sauron, por isso procurou escapar de portadores que não facilitariam esse fim. Por esta razão, seguiu de Gollum até Bilbo. A mudança que o filme de Jackson fez na descoberta do Um Anel também enfatizou sua aparente consciência, pois saltou diretamente em direção a Bilbo, que então o tiraria da caverna em que Gollum havia aprisionado durante séculos. Gollum não foi útil para o Um Anel. Sua existência era tão completamente solitária que as chances de entrar em contato com um servo de Sauron eram baixas. Ele frequentemente encontrava orcs em suas cavernas, mas os matava muito rapidamente para que eles pudessem prendê-lo ou enviar uma mensagem a Sauron. Além disso, ao contrário de muitos outros personagens de O Senhor dos Anéis, Gollum não tinha grandes ambições que o Um Anel pudesse atacar. E isso o tornou mais difícil de manipular. Quando Gollum contemplou o que faria com o poder do Um Anel em As Duas Torres, seus únicos pensamentos foram banquetear-se com grandes quantidades de peixes. Mesmo que Sauron tivesse sido capaz de dobrar Gollum à sua vontade através do Um Anel, isso teria pouco proveito ao Lorde das Trevas. Gollum não possuía nem a força física, nem o poder sociopolítico para reforçar as forças de Sauron. Escapar das garras de Gollum era a única esperança do Um Anel de retornar ao seu verdadeiro mestre. Muito obrigado por ter assistido até o final. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui no canal. E se você quiser saber mais sobre o mundo de Tolkien, clica no vídeo que está aparecendo aqui abaixo que eu te vejo lá em alguns segundos. Por este vídeo é só. E até mais.